Então, continuando a discussão aí sobre as ondas de matéria, né, de de Broglie, onde para cada partícula material você pode associar uma onda, certo? Então, vamos considerar que você está, por exemplo, no referencial em que o elétron está em repouso. Né? A gente ainda não introduziu aqui, por exemplo, o princípio de indeterminação. Então, a princípio, ainda vale aquela ideia de que você pode estar localizando uma partícula, né, num referencial em que ela está em repouso. Né? Velocidade e posição bem determinadas. Né? A gente está abstraindo, por enquanto, essa questão do princípio de incerteza. Certo? Então, no referencial do elétron em repouso, ou dessa partícula material em repouso, eu posso associar, por exemplo, uma onda que está oscilando, né? Ela só tem oscilação. Vou botar aqui uma amplitude aqui. Então, lembre-se que isso aqui é uma combinação linear, complexa, de ondas harmônicas, né? Só que ela não tem propagação, porque ela está em repouso no meu referencial. Então, ela só oscila. Né? Então, vamos considerar o caso mais simples de uma oscilação vinculada a esse elétron. Uma oscilação temporal. Ela se comportando como se fosse um oscilador harmônico, por exemplo. Mas, vejam bem, ômega, a gente sabe que é a energia dividido por H cortado. Né? Beleza? Na verdade, vamos usar o sistema S', né? Beleza? Então, de novo, né? Aquela ideia lá, eu tenho um sistema S, aquela figurinha que vocês já conhecem, né? Desde priscas eras. Então, tá aqui o meu elétron, está se deslocando com velocidade v, nesse referencial, ao longo do eixo x. Ele tá na verdade, ele tá em repouso em relação a S'. Né? E ele está se deslocando com velocidade v em relação a S. Então, o observador que está caminhando junto com o elétron em S', vai ver apenas o caráter oscilatório no tempo. A forma mais simples de oscilação. Certo? Já S já vai ver o elétron se deslocando, né? Então, o tempo, a gente sabe que sofre as transformações de Lorentz, né? Vocês devem lembrar de como o tempo se transforma. De novo, vamos considerar só a coordenada x, né? O movimento é unidimensional. Beleza? Bem, por outro lado, eu sei, gente, que a energia da partícula material, não estamos lidando mais com fótons. Aquela análise que a gente fez, né, anteriormente, era válida para fóton, né, que não tem massa de repouso. O elétron tem massa de repouso. Eu posso associar um referencial caminhando solidariamente com o elétron, né, e em tal referencial ele vai estar em repouso. Né, vai ter uma massa de repouso. A sua energia vai estar toda na forma de massa de repouso. Certo? Então eu sei que nesse referencial, a sua energia está toda na forma de massa de repouso, M0C2. Então essa vai ser a frequência de oscilação dessa onda de matéria no referencial do elétron, no referencial S'. Beleza? Se eu multiplicar pelo fator gama, ó, dos dois lados, o que é que vai acontecer? Fator de Lorentz, né? Isso aqui é energia, né? É a nova energia. Ó. Energia total no sistema S'. Desculpe, no sistema S agora. S', a energia dele é só M0C2, que ele está em repouso. Né? No sistema S, o elétron está em movimento, então ele vai ter agora uma energia gama M0C2. Eu vou escrever E sem linha, né? Então vamos lá, né? Vamos ver como é que fica a função de onda vista no observador, pelo observador em S. Né? Então eu tenho que levar em conta todas essas transformações aqui, né? Então vai ser A, que multiplica E elevado a menos, ômega linha. Eu tenho que ver aqui como é que a frequência se transforma também, né? Tá aqui. Então, ômega linha vai ser simplesmente E sobre gama H cortado, né? Então, vai ser E sobre gama H cortado, que é o ômega linha, vezes o T linha, que agora é T
menos V sobre C2 X. Né? Ou psi vai ser A, E. Ah, tinha um gama aqui, né? Esqueci o gama. Então, esse gama aqui já cancela com esse, ó. Então, fica menos com... Vamos inverter aqui, né? Vai ficar I vezes E sobre H cortado, que é ômega, né? Ó, né? E sobre H cortado é ômega visto no sistema S. Não é isso? Sem linha. Então, vou escrever como ômega. Ômega V sobre C2 X, né? Com menos, mais, né? Menos ômega T, né? Não é isso? Pronto. Quem é ômega V sobre C2? Eu posso escrever isso aqui como ômega sobre C2 sobre V, não posso? Uhum. Né? Sim, sim. Então isso aqui vai ser, se eu considerar C2 sobre V, peraí. Não, eu quero colocar naquela forma. Vocês lembram como é que como é que se escreve uma onda harmônica se propagando? I, K, X menos VT. Velocidade de fase da onda, né? Onde K é o número de onda. Então, toda onda harmônica pode ser escrita dessa forma. Outra forma de escrever essa onda harmônica é I, K, X menos ômega T. Então, tem essas duas formas. Ambas satisfazem a equação da onda, né? Para uma velocidade de fase, né? Eu vou colocar esse ômega aqui em evidência, certo? E vou multiplicar por V, não, por... Tá. Então eu vou colocar o ômega V sobre C2, ó. Vou colocar ele em evidência. Certo? Então vai ficar X menos C2 sobre VT, né? Né? Colocando ômega V, ó, coloquei isso aqui em evidência. Ó. Certo. Aqui ele... Né? Então dentro vai ficar X menos o inverso, né? Porque quando eu multiplicar de volta, ó, V sobre C2 cancela com C2V e fica ômega lá, ó. Volta para o que estava antes. Tá? Então, eu vou associar C2 sobre V à velocidade de fase dessa onda de matéria. Né? Então, o meu psi vai ser simplesmente E elevado a I, né? Ômega vezes dividido pela velocidade de fase, isso aqui nada mais é do que o K. Ó. Né? Se eu realmente considerar C2 sobre V a velocidade de fase. Né? E tudo indica que é, né? Que a onda, ela tem que depender de X menos VT, onde V é a velocidade de fase. Então, aqui só pode ser VF. Então, fica EI, e logo, se C2 sobre V é a velocidade de fase, ômega V sobre C2 vai ser o número de onda. Fica K, e multiplica X menos VF sobre T. Que é igual, né? Faltou... Que é igual a posso escrever também assim, I KX menos ômega T. Certo? Uhum. Né, ó, eu posso escrever, ó, exatamente, ômega sobre C2V é o K. Então fica I, KX menos ômega T. Então são essas duas formas de escrever. Essa forma aqui é mais interessante porque a gente consegue visualizar a velocidade de fase, explicitamente. A velocidade de fase, como a gente viu, é C2 sobre V, que é maior do que a velocidade da luz. Para uma partícula material. Né? Porque V não é menor do que C? Não é isso?
partícula que a gente está avaliando ela é uma partícula material, um elétron, por exemplo. Né? Então, V é menor do que C. Logo, C2 sobre V é maior do que C. Então, isso aqui é um problema, né? Como é que eu estou associando uma onda a uma partícula material e essa onda se desloca com uma velocidade maior do que a velocidade da luz e, portanto, muito maior do que a velocidade da partícula? E olha que interessante, quanto mais lenta for a partícula, mais a velocidade de fase cresce em direção ao infinito, né? Então, como é que eu vou associar uma onda piloto a uma partícula, né? Está se deslocando muito mais rapidamente do que ela. Então, isso aqui já foi o primeiro problema com essa interpretação ondulatória, né? A velocidade de fase da onda material é maior do que a velocidade da luz. E, portanto, maior do que a velocidade da partícula. Certo? Então, a onda viaja muito mais rápido que a própria partícula. Tá? Então, isso aqui nos remete a um paradoxo, né? Uma contradição, a uma inconsistência. Qual é a saída? A saída é: não podemos associar ondas harmônicas a uma partícula material. Eu tenho que associar pacotes de ondas. Superposição de ondas. Porque, ao mesmo tempo que temos esse problema aqui, da velocidade de fase ser maior do que a velocidade da partícula, maior do que a velocidade da luz, né? Também temos esse problema, né? Porque a onda harmônica, ela se estende infinitamente. Tanto em direção ao menos infinito, quanto ao mais infinito. E a partícula material, a gente sabe que ela é localizada num ponto, né? Eu posso... Então, como é que você vai associar um trem de ondas infinito a uma partícula que tem uma localização bem precisa? Então, você tem essa dificuldade de associar uma onda harmônica, essa dupla dificuldade, esse duplo problema de associar uma onda harmônica a uma partícula material. Primeiro, a onda harmônica nos leva a uma velocidade de fase superior à velocidade da luz, e segundo, o trem de ondas se estende, né, infinitamente, né, nas duas direções. A onda harmônica não representa, né, de forma consistente a partícula material, por conta desses dois problemas. Então, você tem que associar agora um pacote de ondas, né, uma superposição de várias ondas harmônicas. Porque o pacote de onda, quando você faz uma superposição, uma série de Fourier, na verdade, pronto, né? Então, se você soma, né, faz a superposição, né, de várias ondas harmônicas, num certo intervalo de frequências, né, quando você superpõe essas ondas, no final das contas, você vai ter um negócio assim. Ó. A onda ela não se estende mais em direção ao infinito, né, e você vai ter uma região bem definida do espaço, né, em que essa onda vai estar oscilando. Tá? Então, aqui você já tem uma ideia de localização, né? Então, aqui já faz sentido você, né, associar a onda, o pacote de onda com a partícula, né? Porque quando você faz essa superposição, né, numa certa região distante da partícula, a superposição vai ser destrutiva. E você não tem mais oscilação. Certo? E próxima à partícula, a superposição vai ser construtiva. Então, a onda fica mais ou menos localizada, né? Não fica totalmente localizada. Mas ela já, né, já dá já melhora esse problema aí da extensão infinita, né? E vai melhorar também o problema da velocidade, né? Como a gente vai ver. Certo? Então a ideia agora é fazer a superposição. A função de onda no sistema S, está vendo a partícula em movimento, que depende agora da posição da partícula e do tempo, vai ser a integral, né? Porque agora eu vou somar, ó, infinitas ondas, né? Que tem infinitos números de onda. Ou seja, infinitos comprimentos de onda. Né? Não estou pegando mais uma onda que tem um comprimento de onda bem definido, ó. E um K, logo um K também bem definido. Agora eu estou pegando uma superposição de inúmeras ondas com vários comprimentos de onda e vários Ks. Então, a princípio, ó, eu vou pegar de menos infinito até mais infinito. Na verdade, eu vou absorver essa constante aqui dentro, considerando a oscilação
na direção X. Tá aqui a minha amplitude agora, que ela também vai depender de K, né? Vai depender do número de onda e, portanto, do comprimento de onda. E elevado a menos I, opa, desculpa, é IKX menos ômega T. KX menos ômega T. Ômega dependendo também de K agora, ó. T. Né? Integrado em K. Certo? Então agora eu tenho que considerar essa superposição. É a forma mais geral de você superpor infinitas ondas harmônicas. É uma integral porque o K varia continuamente. O comprimento de onda varia continuamente. Certo? Então, isso aqui é a superposição. Isso aqui é a chamada transformada de Fourier. Né? Dessa função aqui. Ó. Aliás, dessa função. Beleza? Então, tá aqui a superposição. Então, isso aqui vai me gerar um pacote de ondas. Uma onda que se localiza numa certa região finita do espaço. E não mais numa região infinita, como é apenas uma onda harmônica. Na verdade, para ser realmente a transformação de Fourier, tem que ter aqui um fator, né, de normalização 1 sobre raiz de 2π. Né? Mas isso aqui é um preciosismo, porque essa constante pode ser absorvida aqui na amplitude. Né? Mas vamos deixar assim. Então, eu recomendo aí, quem não viu ainda a transformação de Fourier, certo? Que veja, que dê uma estudada nisso. Mas a transformação de Fourier nada mais é do que você superpor infinitas ondas que têm comprimentos de onda, né, cujo número de onda varia continuamente. É uma soma de ondas. Né? A gente está discutindo a possibilidade de existir uma função de onda, já que a partícula ela apresenta também propriedades ondulatórias, né? Ela tem um comprimento de onda e tem uma frequência associada, certo? Então, ela deve ter uma função de onda também. Ela deve obedecer uma equação de onda, que vai ser a equação de Schrödinger, que a gente vai ver mais na frente. Né? Mas a gente ainda não está interpretando o que é essa função de onda. Se ela é material, se ela não é. A gente vai ver que ela não é material, pela interpretação usual de Copenhague, né? A interpretação de Born. Certo? Por enquanto, a gente ainda não está discutindo esse ponto. Tá? Agora, o segundo passo é ver como é que fica a velocidade. Né? Então, como eu tenho infinitas ondas aí superpostas, eu não posso mais associar uma velocidade de fase. O que eu vou ter agora é uma velocidade de grupo. Né? Certo? Então, a velocidade de grupo é definida lá da mecânica ondulatória como dômega dk. Enquanto a velocidade de fase é ômega sobre k, né, como a gente já viu, aqui, né, ômega sobre k, se eu dividir por k aqui, ômega sobre k vai ficar C2 sobre V, que é a velocidade de fase. Então, enquanto a velocidade de fase é ômega sobre k, que na verdade é aquela VF, que é outra forma de escrever aqui, é a velocidade de fase sobre lambda é igual a frequência. Essa aqui é uma forma de se ver, é outra forma de se escrever, né, a definição da velocidade de fase. Tá? Como agora eu estou lidando com infinitas ondas harmônicas, tá? Então ômega agora é uma função de k. Certo? Tá? Então eu tenho que, para calcular a velocidade, agora que vai ser a velocidade de grupo, eu tenho que calcular essa derivada aqui. Porque tanto o ômega como o k variam continuamente. Porque eu estou lidando com várias infinitas ondas harmônicas. Então, tanto o ômega quanto o k variam, certo? Normalmente, o ômega, né, varia com k, né? É uma função de k. Na chamada relação de dispersão, né? A relação de dispersão me diz como é que o ômega varia com k. Para o caso de uma partícula relativística livre, essa relação de dispersão ela é bem direta. Bem, de novo, né, considerando que a partícula ela é relativística, né, a forma, como é que a energia está relacionada com o momento, né? Agora, usando as relações de de Broglie,
né? Que a partícula com energia a energia é dada por H cortado ômega, e o momento é dado por H cortado K, né? Não vou considerar o aspecto vetorial, porque eu estou considerando propagação numa direção, né, do espaço, no caso aí a direção X. Então vai ficar H2, K2, C2, né, mais M02C4. Beleza? Ou, né, dividindo todo mundo por H2, né, vai ficar ômega 2 é igual, dividindo por H2 vai ficar K2C2, dividindo por H2 vai ficar M02C4, sobre H cortado ao quadrado. Não é isso? Pronto, então a gente vê que ômega é função de K, ó, né? Vamos tirar essa raiz logo aqui, no meio, né? Pronto, agora vamos calcular a derivada, para achar a velocidade de grupo. Né? Porque ômega e K estão variando continuamente quando eu considero a superposição de todas essas ondas harmônicas. Né? Então, a velocidade de grupo vai ser essa aí. Então, vai ser quanto? Na verdade, vai ser 1 sobre raiz de K2C2 mais M02C4 H ao quadrado, né? Vai ficar o próprio ômega, né? Vezes a derivada de dentro, né? Ó, com relação a K, 2K, C2. E aí, como é que a gente calcula essa velocidade de grupo? Ainda não tem... o 2 cancela com 2, né? Uhum. Então vai ser K, C2 sobre ômega. Então vai ficar ômega sobre C2, V, né? Uhum. Não é isso? Porque o V sobe para cá, então fica ômega V sobre C2. Ômega V sobre C2, vezes C2, sobre ômega, né? Tá aqui o K, tá aqui o C2 sobre ômega. C2 cancela com C2, ômega cancela com ômega. Então achamos que a velocidade de grupo é a própria velocidade da partícula. Enquanto que a velocidade de fase de cada onda harmônica ultrapassa a velocidade da luz, a velocidade de grupo, que é aquela velocidade efetivamente associada à partícula, né, dá exatamente a velocidade da partícula. Beleza. Então, realmente, considerar o pacote de ondas na forma de uma superposição de infinitas ondas harmônicas resolve o problema da localização da partícula, porque ela vai se concentrar numa faixa estreita, né, numa região estreita do espaço em volta da partícula, e ao mesmo tempo, a velocidade de grupo dela, a velocidade dela, que é a velocidade de grupo desse pacote, vai caminhar junto com a partícula. Então, realmente, você pode associar o pacote de ondas à partícula. Beleza. Então, aparentemente, resolveu o problema, né? Você considerar, na verdade, uma superposição de infinitas ondas harmônicas, tá? De modo a construir um pacote de ondas. Certo? Só que, de novo, vamos nos deparar com um outro problema. Né? Que o pacote de ondas, na verdade, ele se alarga com o tempo. Ele vai se desfazendo, né? Ele vai se desmanchando, digamos assim. O pacote de ondas ele não é estável. Essa superposição bonitinha aí, ela não se mantém durante todo o tempo. Então, depois de um certo tempo, que você vai ter que essa incerteza na posição da partícula, ela só tende a aumentar. Então, isso nos remete à questão da interpretação. Né? O que a gente podia fazer para resolver o problema do ponto de vista matemático foi feito, que é supor um pacote de ondas, uma superposição de infinitas ondas harmônicas. Né? Mas isso já vai nos levar a outro problema, que é o alargamento do pacote com o tempo. O aumento dessa incerteza na posição. Bem, então agora a questão não é mais de formalismo matemático. A questão agora é de interpretação. Essa onda, de fato, é uma onda material, como queria o de Broglie, como defendia o de Broglie, defendeu até enquanto vivo, né? Então, aí é onde entra em
Senna, o Max Born, né? Se considerarmos a função de onda não mais como uma onda material, por conta desse problema, né? Desses problemas, e sim, né? Se a gente considerar, na verdade, como uma probabilidade de você encontrar a partícula nessa região do espaço, onde o pacote de ondas está definido, né? Então você aí já melhora. Porque você não tem mais aquela preocupação com a localização da partícula. O máximo que você pode falar é de probabilidade de localizar ela numa região X ou Y do espaço. Entendeu? Beleza? Então ele propôs que a função de onda, na verdade, o módulo quadrado dela, já que ela é uma função complexa, é isso? Ela é uma função complexa. Aparece aqui essa exponencial complexa. Então, no geral, ela é uma função complexa. Certo? Então, aqui também é outro problema, né? É outro problema. Como é que você vai associar uma onda material a uma grandeza que é complexa? No geral, né, você pode fixar, não, você pode, não, essa amplitude aqui, você pode dizer, não, essa amplitude aqui, também ela pode ser imaginária, ela pode ser complexa de tal modo que a combinação dá o quadrado, dá real. Você pode supor isso aí. Tá? Mas aí é aquela ideia da gente ficar o tempo todo construindo hipóteses para salvar, né? Construindo, digamos assim, colocando postulados para salvar uma hipótese. Né? E a ciência não deve caminhar nesse sentido, né? De salvar a hipótese ou a teoria, entendeu? Então, o Max Born, né, num golpe de mestre, disse, não, do mesmo jeito que o Einstein tinha decretado o fim do éter, né, e que facilitou bastante, né, a construção da relatividade, né, e no final das contas, a compreensão da natureza, mesma coisa o Born fez aqui. Jogou fora a interpretação de onda de matéria, onda material, certo? Para atribuir, né, uma interpretação probabilística ao módulo quadrado da função de onda. Então, o módulo quadrado da função de onda, ela me fornece, na verdade, uma densidade de probabilidade de eu encontrar a partícula nessa posição e nesse instante de tempo. Por que é uma densidade de probabilidade? Exatamente porque x e t variam continuamente. Então, você não pode... né, como você tem infinitas posições, em infinitos instantes de tempo, num intervalo finito do espaço, por exemplo, e do tempo, né, então, como é que você vai atribuir uma probabilidade em cada ponto que varia continuamente de um para o outro? Né? Então, você só pode falar em termos de densidade de probabilidade. Ou seja, se eu multiplicar a densidade de probabilidade por dx, isso aqui vai me dar a probabilidade de eu encontrar a partícula entre x e x mais dx, já que essa grandeza aqui varia continuamente. E ρ é a densidade de probabilidade. Certo? Então, essa aqui foi a interpretação dada pelo de Broglie. E por que módulo quadrado? Exatamente, porque aí você não restringe, a função de onda ela pode ter ela pode ser um número complexo, né? De tal modo que a densidade de probabilidade sempre vai ser uma grandeza positiva, né? E real, como se espera que seja, né? A probabilidade. Isso. A probabilidade de você localizar a partícula naquela região, ela vai mudando. Como o pacote de onda vai se alargando com o passar do tempo, à medida que a partícula se propaga, então, significa que a probabilidade de você encontrar ela numa região mais espalhada vai aumentando. Ou seja, a localização dela realmente fica cada vez mais complicada. Não, a matéria continua... Não, a matéria é estável, a partícula continua existindo. Só que agora, essa probabilidade de você localizar ela é que vai mudando. Mas a partícula continua existindo. Agora você não sabe onde. É aí que vai surgir o princípio da incerteza. Né? Bem, então, aí vem, já que módulo quadrado, agora me dá essa densidade de probabilidade, né? Na verdade, quando eu multiplico por dx, isso aqui vai me dar a probabilidade, como eu já disse antes, de localizar a partícula entre x e x mais dx. Considerando aqui apenas uma dimensão.
né? De tal modo que, se essa interpretação é válida, né, é a que a gente vai tomar, levar em consideração daqui para frente, né, a interpretação de Broglie. Então, se isso é uma probabilidade, então significa que a soma das probabilidades de eu localizar a partícula em todos os intervalos espaciais, supondo que a partícula pode existir desde menos infinito até infinito, tem que ser igual a 1, né? Então, isso aqui é chamada condição de normalização. Então, as funções de onda que realmente descrevem as partículas são aquelas de quadrado integrável, né? De tal modo que você realmente pode dar uma interpretação de probabilidade, né? Tem que dar um valor finito, aí depois você normaliza, né? Tem que dar um valor finito. Isso aqui não pode ir para o infinito, não pode divergir, né? Tem que dar um valor finito e positivo, né? Positivo eu já sei que é. Beleza? Tá, então então, as funções de onda que vão satisfazer, né, os meus objetivos, né, de resolver determinados problemas, né, de física, né, são aquelas que se enquadram nessa condição. Elas têm que satisfazer essa condição. O modo quadrado dela, integrado, né, tem que ser pelo menos um valor constante, né? De tal modo que você pode redefinir essa constante, dividindo por ela mesma, né, para dar 1. E aí você realmente ficar com a interpretação correta probabilística, né? Eu estou somando aqui, porque quando você tem um dado, né, você tem um dado aqui, ó, se a probabilidade, as probabilidades são contínuas ou discretas, né, então você tem N eventos, e para cada evento desse, você atribui uma probabilidade, né? Então, a soma de todas as probabilidades tem que dar 1, 100%. Ou seja, a soma das probabilidades tem que dar 1. Significa que a probabilidade de você selecionar ao acaso qualquer um dos eventos, né, é 100%. Quando você vai, por exemplo, jogar um dado, né, a probabilidade de cair 5 é 1/6. A probabilidade de cair qualquer número é 1/6. A probabilidade de cair qualquer número é 6 vezes, né, 1/6 mais 1/6 mais 1/6, até dar 1. É 100%, não é isso? Qualquer lançamento que eu fizer vai cair um número necessariamente. Então, a probabilidade disso acontecer é 100%. Tá? Então, é isso que nos informa essa normalização, né? Só que aqui, agora, eu estou diante de eventos que são contínuos, né? E não mais discretos, como no caso do dado, da moeda e vários outros, né? Estamos aqui agora em alternativas que se distribuem continuamente no espaço. Alternativas de localização da partícula que se distribuem continuamente no espaço. Então, a soma dessas alternativas também tem que dar 1. Em algum lugar do espaço eu vou encontrar a partícula. É isso que está me informando essa condição de normalização, né? Continuando ainda sobre essa ideia do módulo quadrado, né, outra informação que vem lá, por exemplo, do eletromagnetismo, né, quando você vai estudar a intensidade de uma onda eletromagnética, certo? Vocês já devem ter estudado, lá em mecânica ondulatória mesmo, lá na mecânica básica, né? Você já deve ter visto lá que a intensidade de uma onda, ela é proporcional ao quadrado da amplitude, né? Sim, Não é isso? sim. E a intensidade da onda, se for uma onda eletromagnética, por exemplo, né? Se você divide pelo total emitido, você tem que a intensidade, sei lá, emitida por metro quadrado, né? E você divide pela intensidade total emitida, ou potência total, né? Então, sei lá, você vai ter aqui uma probabilidade. Você vai ter uma probabilidade. Por quê? Imagine que essa intensidade está relacionada com o fluxo de fótons.
né? Que é proporcional ao quadrado da amplitude da onda. E eu divido pelo total de fótons emitidos, na unidade de tempo, potência, por exemplo. Então, a probabilidade de eu encontrar um fóton, né, numa determinada região, uma área, né? Uma motivação para você enxergar isso aqui como uma probabilidade vem lá exatamente da teoria eletromagnética, né? A probabilidade de você localizar, no final das contas, um fóton numa determinada área vai ser exatamente o quadrado da amplitude dividido pela potência total emitida, o número de fótons que foram emitidos, tá? Então, isso aqui, de alguma forma, permite você intuir, associar uma probabilidade, certo, ao quadrado da amplitude, certo, da onda.